Aê! Agora sim. Agora sim. Agora sim. Tá dando pra ouvir bem ou tá com eco? Que às vezes dá eco. Não, para mim eu tô ouvindo bem. Não, Você tá pra me mim eu tô ouvindo ouvindo bem? bem. Você tá me ouvindo bem? Eu tô. Ah, então tá ótimo. Ah, então tá ótimo. Ah, então legal. Rafa, que bom, que emoção. Eu que Que joia. agradeço, né, Eu a que agradeço, né, confiança a confiança e também essa honra e que você tá também me essa honra dando. que você tá me dando. Tô muito honrado com Imagina, Tô que muito isso. honrado isso. com isso. Gente, tá com eco, né? Gente. Vamos ver se o meu fone aqui. De ponta. Deu? Acho que Eu tô te agora foi. ouvindo. Eu tô te ouvindo bem. Você tá me Beleza, então. ouvindo? Tô te ouvindo. Beleza, fechou. Rafa, se apresenta para o pessoal que não te conhece ainda, que eu acho que tem muita gente que tá aqui que te conhece, mas muita gente não vai conhecer. Sim. Conta um pouquinho, né, quem tu é, a tua família, de onde tu veio, enfim. Então, meu nome é Rafael, eu sou casado com a Jaqueline, nós somos casados aí há 9 anos, a gente tem 2 filhos, por enquanto, temos o Heitor de 3 anos e a Helena de 1 ano. Eu sou pastor aqui em Foz do Iguaçu, na Igreja Batista Itaipu. Minha esposa é aqui de Foz do Iguaçu, mas a gente se conheceu em Floripa. Então, eu nasci em Florianópolis e estou aqui já há 3 anos auxiliando aqui no pastoreio da igreja. Fui por um tempo pastor de jovens, de adolescentes, líder de adolescentes, e agora estou aqui nessa jornada aqui de pastorear a igreja aqui. Meu também. Ai, que legal, Rafa, que bom, que bom. Que bom que você está aqui com a gente. Já tem um tempo, assim, que a gente comenta, que eu comento aqui no Instagram algumas coisas sobre o culto doméstico, né? Isso, assim, eu vejo que o pessoal tem bastante interesse, tem bastante dúvida. E eu não queria, assim, falar de mim mesmo, assim, falar, né, sobre isso, porque eu achei que seria muito mais legal se um pastor viesse para contar mesmo, falar de uma forma com mais autoridade e entendendo mais. Então, eu pensei em vocês porque eu conheço, gente, o Rafa e a Jaque desde a minha adolescência, eles foram meus líderes, foram padrinhos de casamento nosso, são pessoas muito, Verdade. muito queridas, muito especiais para nós e que nesse assunto ainda do culto doméstico, eles ensinaram muita coisa pra gente, mas esse assunto do culto doméstico também ficou para eles. A Jaque indicou um livro, eu não lembro se ela só indicou, se ela me deu o livro, né, de presente, que é o Adoração no Lar, do Joel Bick. E eu li logo no início do casamento, assim, e foi muito importante para nós. Porque desde lá a gente começou a ler sobre esse assunto, assim, estudar e aplicar na nossa família. E isso foi muito importante. Então, eu queria, Rafa, que tu pudesse contar um pouquinho pra gente sobre o que é o culto doméstico, né? O que é isso, assim, né? Que é uma prática que é tão antiga e ao mesmo tempo tão perdida, assim, no nosso tempo. Verdade. Eu acho que uma coisa legal da gente começar, né, Bruno? Eu estava pensando aqui, é a gente primeiro passar pelas nossas convicções, né? Então, eu sei que talvez o pessoal tá mais assim, tipo, mas na prática, né? Vamos chegar lá, né? Mas é bom a gente estabelecer uma boa base de convicção, né? Daquilo que a gente crê. Então, quando você volta para a palavra de Deus, acho que uma coisa que fica claro desse assunto de culto doméstico, catecismo, adoração no lar, devoção familiar, é a gente resgatar e reassumir a família como primordialmente a detentora da educação, né, da criança, dos filhos, né? Eu sei que esse assunto é bem complexo, envolve políticas públicas, envolve ideologia política, envolve um monte de coisa, mas de uma perspectiva cristã, daquilo que Deus revelou, né, na sua eterna palavra, né, fica claro de que primordialmente a educação da criança está sobre as mãos dos pais, né? Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 6, é muito claro, né? E a gente não pode ter uma visão moderna da Bíblia, né? Na antiga Israel, né, na teocracia de Israel, as leis civis, as leis morais, as leis familiares e a lei religiosa estavam tudo misturadas, era uma coisa só,
Não havia essa tipo de categoria que a gente faz hoje, né? Ah, eu ensino moralidade para os meus filhos, mas outros assuntos, a igreja ensina assunto religioso, a escola ensina assunto cívico, né? Não. Então, Deus ordenou que os pais fossem os detentores da educação, do ensino, né? E isso acho que é uma coisa que a gente tem que resgatar. E o culto doméstico, a adoração, né, com as suas ferramentas, são a grande maneira de a gente contribuir na formação dos nossos filhos, na educação dos nossos filhos, porque quando nós estamos nesse momento solene, e obviamente há outros meios de nós ensinarmos nossos filhos, não apenas no culto, mas quando nós estamos ali nesse momento solene de reunirmos as nossas famílias e invocarmos o nome do nosso Deus, abrirmos a santa palavra de Deus, compartilharmos entre os entes da nossa família, não apenas nós estamos expressando uma religião, uma devoção em casa, mas nós estamos de alguma maneira contribuindo na formação dos nossos filhos, porque ali nós vamos abrir a palavra de Deus, ou vamos abrir um catecismo e vamos organizar as nossas convicções, nós vamos transmitir aos nossos filhos virtudes, ensino, nós vamos compartilhar pedidos de oração, nós vamos exercitar a nossa fé. Então, isso tudo é muito importante, né? Então, acho que quando a gente começa a ter uma visão mais ampla de que nós somos responsáveis, Deus delegou isso a nós, né? Então, voltando aí para terminar essa parte, né? Deuteronômio capítulo 6, o Senhor está falando, Moisés está falando para uma segunda geração, né, que não saiu do Egito, ou saiu do Egito muito pequeno, né, e não recebeu a lei no Sinai, né, e ele está rememorando a lei. Deuteronômio é exatamente isso, é repetição da lei, e ele está dizendo, olha, Deus fez uma aliança com os pais de vocês, né, vocês vão entrar na terra que o Senhor prometeu, e para que vocês sejam bem-sucedidos, ame a Deus de todo o coração, de toda a força, com toda a tua alma, e essas palavras você inculcará aos teus filhos, né? Falarás dela assentado, andando pelo caminho, de noite quando se deitar, né? Você escreverá nos umbrais das portas, porque é isso que é importante. Os pais moldando a vida dos seus filhos, transmitindo aquilo que Deus revelou, né? E contribuindo. E o culto, né? O culto doméstico é uma dessas ferramentas que a gente tem poderosas, né? Para a gente poder aí, então, formar os nossos filhos conforme a vontade de Deus, né? Então, acho que quando a gente sai desse pressuposto, a coisa fica mais clara, né? Então, por quê? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia de tipo assim, o culto doméstico, ele pode ser descartado, o culto doméstico não é tão importante porque eu vou na igreja, né? Porque eu levo os meus filhos na igreja, meu filho frequenta o ministério infantil, e não estou desprezando o ministério infantil, nem a igreja, eu sou pastor de igreja, né? Mas eu só estou dizendo, o que a gente precisa resgatar é isso. O papel do culto é importante, do culto doméstico, porque Deus colocou isso nas nossas mãos, né? Então, acho que quando a gente começa a ter essa convicção, né? Então a coisa fica mais fácil, fica mais latente no nosso coração, né? A responsabilidade dos pais, né? Um ponto também a ser considerado é que a gente está muito acostumado a terceirizar, né? E principalmente pessoas que vivem em grandes centros urbanos, né? Eu vivo no interior, né? Então, mas pessoas que vivem em grandes centros urbanos estão muito acostumados, assim, a terceirizarem as coisas por causa da correria, né? As pessoas vivem correndo, os pais trabalham pra caramba, a igreja tem uma super estrutura, os colégios super estrutura, então você vai terceirizando. Né? Então acaba que, sem perceber, você pode estar terceirizando inclusive a espiritualidade dos seus filhos para a igreja. E isso não é bom, né? Sem dúvida. E eu não estou dizendo com isso que às vezes tem um grupo de adolescentes ótimo, às vezes tem um grupo de ministério infantil maravilhoso, e a gente quer que as igrejas tenham ministérios fortes, esse não é o ponto. Mas ainda assim, a responsabilidade da educação e da formação das crianças está nas mãos dos pais, da família, que foi assim que o Senhor ordenou, né? Então, acho que essa para começar a gente conversar, né? Acho que saindo desse pressuposto a gente consegue aí ter caminhos então a gente pode ter uma boa base, né, para a gente poder solidificar isso. Legal. E os pais também, né, Rafa, eles
querendo ou não, tirando falou em grandes centros urbanos, eu até estava pensando já numa coisa para falar, mas ele falou, eu pensei, não, realmente, nos grandes centros urbanos, as crianças passam muito mais tempo na escola do que no lar, né? Mas assim, na maioria dos lugares, as crianças passam mais tempo no lar, ainda que elas vão à escola, é meio período, né? Então, assim, elas passam bastante tempo com a sua família. Então, é um privilégio dos pais poder desfrutar de um tempo na idade da infância e da adolescência que é maior, né? Que pode estar caminhando mais com as crianças. Então, eu acho que e o texto de Deuteronômio também dá essa ideia, né? De algo que é continuado ao longo do dia, né? Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Então, além desse momento mais formal, digamos, né, de culto, essa responsabilidade da educação fica bem clara, né? Quando a gente pensa nesse tempo todo, né? Que os pais estão falando sobre aquelas palavras que Deus deu, né? E é engraçado, até aquele livro Educando na Criatividade, Educando na Realidade, da Catherine, né? Sim. Uma parte que ela coloca, eu achei incrível, né? De que a verdade é que nós temos muitas ferramentas, cada vez mais a gente está buscando ter possibilidades e bons métodos, né, na educação dos nossos filhos, seja numa educação religiosa, uma educação moral, enfim. Mas a verdade é que aquilo que os nossos filhos, principalmente aqueles que são menores, mais precisam é esse contato, essa confiança daqueles que são os cuidadores, principalmente os pais, né? Ou se não tem um pai, um avô que cuida, enfim. Então, esse contato, o culto é um momento maravilhoso para isso. Porque se por um lado a gente corre o risco, né, e muito aconteceu isso na história da igreja, né? Em que os pais tornaram o culto doméstico algo mecânico, formal, vazio, né? Onde o pai lá botava força às crianças lá para sentar no quarto e ficava fazendo pregação para os filhos e os filhos não viam a hora de acabar, né? Então, nós queremos fugir, obviamente, disso, né? Nós não estamos dizendo isso. O momento do culto precisa ser um momento vivo, precisa ser um momento de fé, de manifestação de devoção, de fé, né? E esse contato do filho olhar para o pai, do pai se emocionando diante da palavra, abrindo o coração, orando, compartilhando dos pais, né? Mostrando para os filhos naquilo que eles creem, né? Onde está firmada a família. É mais uma contribuição para criar essa autoridade, né? Que o pai tem que ter, né? Diante dos filhos, né? Que vai ser fundamental aí, principalmente nos primeiros anos, né? Então, o culto, ele contribui muito para isso, né? Então, isso é maravilhoso, né? Eu pensei uma coisa aqui, assim, ainda nessa parte assim, de fundamentação, antes de a gente entrar na parte prática, né? Por que a questão do culto, né? Obviamente, há outras ferramentas, né? De ensino e no lar e tudo mais, mas o que nós queremos dos nossos filhos é que nós queremos preparar os nossos filhos, né? Então, assim, eu acho que todo o desejo do pai, e principalmente um pai cristão, é testemunhar a conversão do seu filho, né? De ver que o Espírito Santo tocou naquele pequenininho ali, né? Naquela alma, né? Houve um nascer de novo ali, né? E houve um coração que foi reinclinado para o Senhor, e de ver essa criança crescendo, amadurecendo, crescendo em graça diante de Deus, diante dos homens, né? Tendo virtudes, né? E sendo uma pessoa que glorifique a Deus no mundo e que os nossos filhos vivam bem, né? Assim, para a glória de Deus. Esse é o desejo do nosso coração, né? E o culto e isso eu acho que é uma coisa importante lembrar. O culto doméstico, ou essa parte, ela é fundamental porque Deus ordenou usar esse método, né? Ele pode usar outros métodos, mas ele ordenou usar esse método, né, dos pais pregando para os seus filhos sobre a obra de Cristo, o poder do Espírito Santo e a veracidade da Escritura, da Palavra de Deus, para transformar aquele coraçãozinho ali, aquele pequeno pecador, né, para que ele possa ser, então, uma pessoa conforme o Senhor ordenou. Então, a gente precisa resgatar essas coisas e crer nisso, né? Então, acho isso. Muito bom, Rafa. E assim, ó,
nessa parte do culto ali, né? Tu falou bastante coisa sobre o pai. Eu não sei se a gente pode perguntar isso, pode entrar nesse ponto. O pai que vai conduzir, como né, tu citou várias vezes, se o pai não tiver, ou se o pai não tiver em casa, ou se o pai não for convertido, como é que fica, assim, essa situação? Essa é uma área bem, assim, delicada por dois motivos. Primeiro, por conta de todo o movimento feminista e todo o problema, né, que a gente está enfrentando hoje no mundo atual, assim, de ter essa ressurgência aí, né, de sexismo, ideologia de gênero, aquela coisa toda. Então, quando você fala, não, olha, a liderança do lar foi ordenada por Deus ao homem, né, o pessoal se escandaliza e fica aquela briga, né, as igrejas são machistas, né, e até mesmo alguns cristãos têm dificuldade com isso porque já absorveram alguns valores da cultura, do mundo, enfim. Mas, por outro lado, também fica um pouco complicado, porque eu, como pastor, eu considero que há famílias em que os pais não são... O pai não é crente, né? A mãe se converteu, ela está sozinha, meio que ali educando os filhos, né? Criando os seus filhos, e ela deseja no coração que os filhos abracem a fé em Jesus. Às vezes, acontece de que a mãe, por alguma razão, ela está mais presente, né? Então, eu sei que há exceções, né? Há exceções à ordem do Senhor, mas por conta desses dois motivos, nós temos que firmar e nós precisamos resgatar assim, a importância da presença do pai em casa, né? Então, se nós não estamos tratando de maneira geral, há exceções, né? E quando há exceções, a mãe lidera, a mãe vai lá e ela faz o culto, ela faz sozinha e não há problema nenhuma nisso, né? Mas se você tem uma família onde os pais são cristãos, os dois são cristãos, o homem e a mulher, né? Assim, de maneira geral, cabe ao pai, ao homem, né? Como o sacerdote da sua casa, não apenas fazer o culto, mas a responsabilidade para ele é maior, né? Ele precisa interceder pelos seus filhos, ele precisa assumir a sua posição, para dar uma fundamentação bíblica, para não dizer que é coisa da minha cabeça, né? Por exemplo, quando o apóstolo Paulo, tanto em Colossenses quanto em Efésios, na parte prática, quando ele vai falar das implicações do evangelho, da nova identidade que Cristo forma em nós, ele se volta para a família, ele vai falar dos pais, ele vai dizer, pais, disciplinem os seus filhos no Senhor, né? E não invoquem a ira nos seus filhos. A palavra grega ali é literalmente masculina, se referindo ao pai. Então, quando ele fala os pais, ele não está falando homem e mulher, ele está falando aos homens que são pais, colocando a responsabilidade para os homens a liderarem as suas famílias na piedade, a liderarem as suas famílias na espiritualidade, no caminho que o Senhor revelou, né? Então, a gente precisa resgatar isso. E eu acho que, de maneira muito assim contemporânea, nós temos visto, infelizmente, né, assim, a corrosão da masculinidade, né? Assim, então, temos visto, por um lado, homens que são brutos, que são tiranos, né? Que é uma distorção da masculinidade, isso mais nas gerações mais velhas, né? Homens que são grosseiros, que são rígidos, egocêntricos, enfim. Mas a geração mais nova está cada vez ficando mais feminina, né? Mais frágil, mais sensível, cada vez mais. E nós precisamos resgatar essa visão da masculinidade bíblica que passa por assumir a responsabilidade no lar, né? Ser homens, né? E assumir a responsabilidade de criar os seus filhos na disciplina do Senhor, né? Então, acho que a gente precisa resgatar isso. Se nós estamos tratando de caso geral, os dois são crentes, o pai assume, óbvio que a mãe tem toda a contribuição, né? E a mãe deve contribuir, deve programar junto com o pai. Isso tem que ser uma programação da família, mas o pai lidera. Caso o pai não pode por algum motivo, não há problema nenhum, né? A mãe assumir tudo mais, o pai viajou, sei lá, enfim. E caso a mulher ela não tenha um marido que seja cristão, ou por algum motivo ela é uma mãe solteira, né? Não sabemos, mas ela pode assumir sim, mas de maneira geral, né? Seria isso. Acho que essa que é o que a palavra de Deus ordena, e nós temos que confiar nisso, né? Confiar nessa ordem que o Senhor deu. Legal. Ô, Rafa, e uma outra coisa, um outro ponto que eu queria que tu comentasse com a gente é sobre
os motivos, assim, né? Por que que a gente precisa fazer? A gente já falou sobre a educação, né? Sobre a necessidade de a gente educar e tal. Mas quais outros motivos, assim, tu destacaria? Por que que o cristão, por que que a família cristã tem que fazer o culto doméstico? Isso é muito legal, Bruna. Assim, pergunta ótima. Estava na minha pauta aqui, entrar nesse assunto, ainda bem que você já entrou. Legal. Assim, quando você vê lá em Deuteronômio, né, no Antigo Testamento, e quando você vê no Novo Testamento, a verdade é que nós vivemos num mundo de falsos deuses e de deuses rivais, né? E o grande questão, né, nossa, o grande assédio da nossa alma, não só da nossa, mas dos nossos filhos, é a idolatria. É nós colocarmos outros deuses no lugar do Senhor, no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único Deus vivo e verdadeiro, que merece toda adoração no céu e na terra, né? Então, o culto doméstico, ele é importante porque quando nós estamos como famílias reunidos, né, para invocar o nome do Senhor, não apenas nós, que já somos crentes, já somos cristãos, já adoramos a Deus em espírito e em verdade, estamos nutrindo o nosso coração com essas verdades e expressando a nossa gratidão ao Senhor, mas nós também estamos inculcando no coração dos nossos filhos e ajudando os nossos filhos a terem uma visão de mundo, né? Ajudando os nossos filhos a terem uma compreensão do mundo que os cerca, né? A fim de que eles possam ver o mundo e viver no mundo da perspectiva de Deus, a fim de que eles não sejam idólatras. Isso é muito curioso, porque hoje a gente não lida com os mesmos deuses, né? Com essa rivalidade de deuses, como os apóstolos e nem como os profetas, né? A gente não vive num mundo onde tem um totem Afrodite, um templo a Diana, né? A gente não tem essas coisas. Mas hoje nós temos os nossos deuses contemporâneos, como o dinheiro, como o status, como a riqueza, né? Como a própria aparência, a imagem, né? A posição, o poder, são deuses funcionais, né? Então a gente precisa considerar isso, né? Precisamos considerar que no culto nós estamos nutrindo o coração dos nossos filhos a ter uma visão correta do mundo e também, de alguma maneira, pregando aos nossos filhos para que eles confiem a vida deles ao único Deus que merece, ao único Deus que vai dar sentido, satisfação e segurança para a vida deles, que é o Deus que vem até nós através da Escritura e que perfeitamente se revelou na pessoa de Jesus. Então, isso é fantástico. Porque a criança está ali, por exemplo, né? A criança está ali, ela tem até 9, 10 anos, ela está... essa é a oportunidade que nós temos de nutrir o coração delas. Quando ela fazer 12, 15, 17 anos, né? Ela vai ter... Nós vamos sentir aquele drama que todo pai de adolescente sente, né? Que ele está saindo, está ganhando autonomia, está tendo a sua própria perspectiva, liberdade, tomando suas decisões, né? E se a gente não for preciso nisso, vai chegar um momento em que eles vão ser cativados por outras propostas, cativados por outros deuses, né? E assim a gente vai falhar, né? Naquilo que o Senhor ordenou de nós, né? Então, o culto é importante, né? Para que a gente possa mostrar para os nossos filhos qual é a maneira correta de enxergar o mundo e quem merece adoração, quem merece ser cativado pelo nosso coração, né? Esse é o ponto-chave. Eu lembro muito daquele livro Família Guiada pela Fé. Verdade. Eu não sei pronunciar o nome dele. Eu vejo cada um pronunciando de um jeito. É o Woody, pronto, é o Woody. Assim, simplificando, Woody, enfim. E eu acho muito interessante, assim, eu fiquei bem impressionada quando eu li esse livro a primeira vez, eu recomendo sempre. Verdade. E a forma como ele coloca os números ali, né, assustadores de jovens que saem saem da igreja, né, quando crescem, quando alcançam uma maturidade, porque filhos de crente, né, filhos de cristãos, de pais cristãos que sempre foram à igreja, mas que na prática do lar não cultuavam a Deus. Sim. Então, assim, além de eles não terem sido apresentados,
o Deus verdadeiro não ter sido apresentado a eles na infância, né? Na forma como deve ser feito, assim, né? De uma forma completa, de uma forma contínua, de uma forma viva, né? inteligente, viva, verdadeira e inteligente, assim, mostrando quem é Deus, mostrando a palavra de Deus sendo lida, né? Então, além de tudo isso não acontecer, a família ainda cultuava outros deuses, né, no lar. Então, assim, seja o trabalho, seja o dinheiro, seja o esporte, né? Ele fala bastante isso, que não é tanto da nossa cultura, mas pode ser, né, com pais que idolatram, assim, o futebol, Flamengo, daí, esse tipo de coisa. Que às vezes assim o pai deixa, né, de cultuar Deus, deixa de estar presente na igreja, ou de estar em casa, ou de olhar para os filhos porque está prestando atenção nisso. Então, assim, esse livro foi de grande impacto, assim, porque fala sobre essa situação no lar, né, na família, assim, como foi ficando de lado, né, essa pregação do evangelho, de mostrar, né, para as crianças, de viver. E assim, é curioso, a gente estava num congresso de homens agora esse final de semana aqui da igreja, e uma das mensagens eu fiquei responsável e eu falei para eles, olha, a nossa família, ela vai ver quais são as nossas ênfases, né? E as nossas ênfases vai revelar de fato quem é que a gente adora, né? Quem é que a gente ama de verdade. E esse é o ponto do Woody, né? A verdade é que o culto doméstico, né, essa parte de você sentar com seus filhos de maneira viva, não mecânica e formal, não ser um peso, mas parte da sua própria, aquilo que você acredita, você pai, né? Vai nutrir o coração do seu filho de que de fato ele tem um pai e uma mãe que ama o Senhor, de que adora o Senhor e que está convicto de que viver para a glória de Deus é o único caminho, né? É o único caminho. Qualquer caminho fora disso é corrupção, é depravação e destruição, né? Então, é importante ficar disso. Os nossos filhos precisam ver essa ênfase nossa, né? Que cremos realmente nisso, né? Então, acho que isso é importante, é verdade. Ótima indicação aí do Woody, família guiada pela fé. Legal. E outra coisa, Rafa, agora que eu queria te perguntar, como que, né, a gente pode, então, como que a gente pode fazer isso, então, na nossa casa, né? Como que pode funcionar o culto doméstico no nosso lar? Eu acho que você, melhor do que eu, pode falar isso, né? O culto doméstico, ele não pode estar desassociado das outras práticas da família. E a gente não pode ser ingênuo, né? De ter, assim, uma expectativa, assim, tipo, vai acontecer uma coisa espiritual, a hora que eu sentar com os meus filhos, eles vão ficar sentadinhos, eles vão ficar obedientes, meu Deus, o Espírito Santo vai baixar aqui, a glória de Deus vai envolver e vai ser uma... Não vai acontecer isso, né? A gente vive num mundo real, de carne e osso, né? Então, se o culto doméstico estiver desassociado de toda a rotina da família, não vai rolar. Não adianta a gente ser ingênuo, né? Então, ele precisa estar conectado com uma dinâmica saudável da família, né? E eu acho que você, muito melhor do que eu, pode falar isso, né? Eu posso muito bem falar sobre como que as crianças não ficam, né? Sobre como é difícil a gente manter todo mundo, né? Com uma família grande, com criança pequena. Pois é. Então, mas assim, a rotina é importante, né? Assim, a criança acordar no horário, ela almoçar no horário certo, ela poder ter um momento de brincadeira, ter um momento de ajudar os pais, ter um momento dela ficar livre, momento dela fazer a lição dela, né? Seja quem está fazendo homeschooling ou quem está na escola, enfim, o momento de janta, o momento do banho, né? Tudo isso é importante para criar. Então, acho que se você pensar na sua dinâmica e estabelecer um momento pontual para que você faça o culto doméstico, isso vai ser de grande valia. Conectar o culto doméstico dentro da rotina familiar. Acho que esse é o primeiro segredo, né? O segundo segredo, que eu tenho visto aqui em casa e tem dado certo, é você você ser muito objetivo e pontual, né? Nós estamos num processo de discipular os nossos filhos, né? Então,
você sentar, parar tudo, sentar e ser intencional no culto doméstico, isso também é o segundo grande segredo, né? Aí vai depender muito também do que tipo do temperamento dos seus filhos, né? E aí a indicação do livro do Dr. Ítalo talvez seja maravilhoso. Abençoou muito a gente, né? Aqui quando a gente começou a entender os nossos filhos, né? Por exemplo, eu tenho um colérico sem vergonha em casa, né? O Heitor. Então, a gente percebeu que quando a gente explica para ele o que vai acontecer e orienta ele no que vai acontecer, ele responde bem melhor. Né? Legal. Então, a gente, então, avisar para ele o que vai acontecer no caso do nosso filho colérico é bom. Mas, por exemplo, um sanguíneo já tem uma outra dinâmica, talvez um fleumático tem outra, não sei, né? Mas a gente considerar o temperamento dos nossos filhos e saber que eles vão, que a gente considerar isso na hora do culto também é importante. Legal. Então, a gente senta com ele e fala, ó, agora a gente vai fazer, a gente já jantou, né? Por exemplo, a gente faz à noite, né? Então, ó, a gente você já tomou banho, a gente já jantou, agora é a hora do culto. Nós vamos, como família, invocar o nome de Deus, vamos ler a Bíblia, vamos orar juntos. Então, é a hora de você ficar em silêncio e de você deixar o papai, né, liderar você na adoração a Deus. Ele responde melhor. Né? Não significa que às vezes não tenha problemas, mas ele já responde bem melhor. Então, acho que essa é a segunda consideração. A terceira consideração, de maneira prática, aí, né, é você ser objetivo, né? Assim, a criança está num processo de formação, né? Então, mais vale você ser intencional e objetivo, né? Cantar 1, 2 músicas, né? Fazer uma seleção de músicas, né? E você cantar mesmo. E o importante é isso, a criança vê que você está cantando de coração, que você está fazendo aquele momento vivo, né? Fugir do formalismo, fugir do mecanicismo e tentar o máximo possível ser uma manifestação de uma espiritualidade sadia. Você usar o catecismo, a gente já vai falar nisso daqui a pouco, né? E ler a Bíblia, né? Assim, Bíblia para criança, né? Eu sei que você pensa isso também, a gente tem muito problema com isso, né? Às vezes, além de ter coisas erradas, né? Informações erradas, os nossos filhos estão num processo de formação e eles vão criar o hábito da leitura e se acostumar com a linguagem, né? Hoje nós temos linguagem muito boa, a NVI e a nova, a Almeida atualizada, são as duas aí que são muito boas de você trabalhar com crianças, né? Leia passagens da Escritura com os seus filhos, né? Leiam passagens, pode ser, não precisa ler um capítulo inteiro, mas leiam uma seção que seja lógica, que tenha uma ordem, né? Então, a gente faz isso. Cantamos músicas, usamos o catecismo, fazemos memorização de versículo ou de salmos, né? Fazendo com que eles repitam e memorizem. Lemos passagens da Escritura, explico a passagem de maneira muito objetiva e simples, tirando a ideia central daquela passagem, né? E no final a gente compartilha pedidos. Isso que é bacana também, né? E a gente ora por missões, ora por pessoas que a gente conhece que estão necessitadas, oramos para que o reino de Deus venha no mundo, oramos por catástrofes, por situações difíceis na cidade, né? Oramos pelos familiares, por amigos, oramos pela nossa própria família, oramos por eles, né? E à medida que a criança vai crescendo, você vai ensinando ela a orar também, pedindo para que ela ore, repita as palavras, ou ela mesma ore, e você vai ajudando. E tudo isso é uma ferramenta poderosa para formar essa criança, né? Tanto na fé, estimular a verdadeira fé, quanto também virtudes como abnegação, domínio próprio, paciência, né? Ela obedecer, se sujeitar, se submeter, né? Se compadecer de pessoas na hora da oração, você está clamando. Então, eu acho que de maneira bem... Tentei ser o mais prático do que eu posso. E a mulher é bem melhor do que eu que isso. Então, acho que... Não, mas acho que ficou bem prático. A questão da Bíblia, Rafa, uma coisa que eu acho interessante também, além das crianças terem plena capacidade de compreender a linguagem, né? Porque as pessoas acham, nossa, mas a Bíblia é tão difícil. Eles conseguem compreender, né? Eles têm capacidade de inteligência para isso, né? As crianças maiores. Eu sei que na educação infantil, hoje, a educação infantil, ela...
muitas vezes idiotiza muito, infantiliza muito, se é que pode se infantilizar um infante, Sim, sim. mas as crianças têm essa capacidade. Subestima, E uma outra né? coisa que eu acho. Sim, mas acho que uma outra coisa interessante é a Bíblia, né? O livro, a Bíblia, né? Assim, eu acho que esse ato de estar apegado com esse livro, né? Hoje, por exemplo, a Luísa pediu para a gente colocar colar uma fita na Bíblia dela, para que ela sempre abrisse no mesmo lugar. E aí o Pedro teve a oportunidade de falar pela primeira vez, pelo interesse dela, de que a gente procura os livros da Bíblia pelo nome. E ela já sabe ler. E assim, ler um nome do livro, claro que ela não tem fluência ainda, né, para ler tudo aquilo, mas ler o nome do livro ela consegue. Então aí ele mostrou para ela, né? Eu já estou ensinando o número, que é mais fácil, elas gostam, né? Tipo assim, estamos no capítulo 15, é o 1 e o 5, né? Pra Aninha agora já pegou mais o 15. Mas assim, isso tudo a gente tem a oportunidade de ensinar e é muito legal, assim. Então, assim, essa familiaridade com um livro que para nós é muito caro, é muito precioso, é muito especial, assim, esse carinho, né? Para que eles mesmos saibam manusear as próprias Bíblias, porque o nosso desejo é que eles aprendam a ler para ler a Bíblia, que eles se interessem por esse livro. E um outro ponto também que eu tenho reparado assim, muito agora que a Luísa tem 5 anos, é como a gente acha que é a gente que faz as coisas, né? E é o Espírito Santo de Deus quem está falando ali. Então, quando a gente lê a Bíblia e a gente está lendo, é o Espírito Santo, é Deus que está ali